Muito bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais, também ao episódio já número 33 do nosso podcast Cabeleireiro Chique. Eu sou Gabriel Deodato, acho que você já sabe, né? O host desse podcast, hoje com um convidado de novo, né? Especial, a gente sabe que é o Cabeleireiro Chique e sempre vai ser chique, tá? Sou cabeleireiro da região dos Jardins e hoje a gente vai falar com quem constrói os salões da região dos Jardins, né? Com quem organiza esses salões. E eu não coloquei uma guia aqui, uma bio dele, porque eu acho que ninguém melhor do que ele mesmo para falar, mas antes eu queria só dar uma lembrada aqui, porque eu tô com borboletas no estômago, todo dia eu tô com... sofrendo de ansiedade por conta daquele nosso evento Corta Bonito, que é daqui a exatas 3 semanas, né? Dia 28 de maio. E vai ser sensacional, eu mudo toda hora ali, eu vou ajustando o evento. Eu abri um grupo de... uma pesquisa de expectativa dentro do grupo do WhatsApp, né, pra quem tá inscrito no evento, e aí eu vou recebendo as expectativas do povo, eu falo, pô, o povo espera isso, não, o povo tá esperando aquilo, pô, eu preciso mudar isso, aí eu já vou lá, reunião com a Adelaide, não é isso que o povo tá esperando. O curso é sob medida pra vocês, então eu já vou dando pequenos spoilers aqui pra você sofrer junto comigo, pra eu não ficar com essa gastura aqui sozinho. Enfim, eu quero voltar pro convidado de hoje, que eu trouxe um arquiteto de altíssimo nível que faz salões classe AAA de São Paulo. Vocês vão saber logo mais, só que ele é muito experiente nisso e ele vai trazer aqui dicas para vários tipos de salões, tá? Para salões mais regulares, salões menores, em bairros mais afastados, bairros mais de periferia, tal. Com certeza ele vai ter alguma dica criativa, de baixo custo, talvez até de zero para te ajudar. Então fica aqui até o final. Antes de eu apresentá-lo, clica no joinha, clica no inscrever no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, divide. Multiplica, né? Não divide, multiplica. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, né? Faz aquilo que você já sempre faz, né? Lá que eu vejo direto, me marcando Cabeleireiro Chique. Tá incrível esse podcast. Para de falar, Gabriel. Vamos com o convidado. Muito bem-vindo, Joey Filho, obrigado, arquiteto. Obrigado pelo convite. Adorei. Bem, falar um pouco de mim, né? A minha história até chegar à arquitetura ela é um pouco longa, então eu vou resumir, tá? Eu comecei trabalhando como professor de inglês. Eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos. Quando eu voltei com 17, eu já dava aula de inglês em escolas, enfim, famosas em São Paulo, que eu tinha que mentir minha idade, porque como é que um garoto de 17 anos vai dar aula de inglês para adultos? Depois disso eu mudei para São Paulo, daí eu comecei a dar aula de inglês aqui também. Como todo gay do interior quer vir para São Paulo para ser alguém, para ser respeitado, né? Porque no interior é puxado. E daí eu já sabia, eu já tinha essa meta desde a adolescência, que eu queria morar em São Paulo, né? Então com 21 anos, eu já tinha essa meta que com 21 anos eu estaria aqui. E 21 anos eu estaria aqui, né? Então eu consegui cumprir essa meta, depois a gente dobrava a meta. E daí eu fui professor de inglês por algum tempo. Depois eu fiz faculdade de artes cênicas por 2 anos. Daí depois continuei dando aula de inglês para alunos particulares. E eu comecei a pegar as casas dos meus clientes e oferecer como se fosse uma permuta, alguma coisa em troca das aulas. Enfim, eles pagavam um pouco, porque eram os meus primeiros projetos. Comecei a fazer projetos dos meus alunos, ao mesmo tempo que eu dava aula para eles, que eram aulas particulares. Isso você não tinha estudado ainda? Não, a área? Não, porque você só tinha vamos dizer. Exato. O que acontece? Eu cresci numa casa lá atrás, né? Eu cresci numa casa de uma mãe apaixonada por arquitetura e que comprava todas as revistas que você pode imaginar. Então, eu cresci num ambiente que tinha a Casa Cláudia, Arquitetura Construção, Casa Vogue, tinha todas as revistas. Um pouquinho mais o microfone. Pra cá? Pode mexer. Isso aí que vai ficar melhor. Então eu tive muita liberdade, por exemplo, em casa. Minha mãe, ela falava assim, filho, pode pintar a parede do que você quiser. Se você quiser rabiscar ela inteira, você rabisca. Eu quero que você se expresse, né? E eu era aquela criança gay que arrumava, colocava purpurina na capa do caderno. Artista, que daí na feira de ciências eu decorava inteira a sala com papel crepom. Então, eu sempre tive essa coisa com desenho, de desenhar bem, já. E minha mãe, ela motivava, né, esse lado criativo, né? E eu sempre fugi da arquitetura por conta de exatas.
Então, assim, eu achava que eu não ia dar conta de cálculo e tudo mais. Então, eu fui adiando essa faculdade por conta disso. Então, eu comecei primeiro, né, depois de artes cênicas, eu vi que não ia rolar. Falei, nossa, não, vou ter que fingir que sou hétero, porque ninguém que é gay é famoso. Então, eu falei assim, deixa eu fazer alguma outra coisa. Daí eu comecei decorando o apartamento da minha prima, apartamento de aluno, e uma coisa foi puxando outra. E eu fui levando as duas coisas, professor de inglês e decorador. Depois eu fiz uma faculdade de design de interiores. Gostei, mas ainda não estava satisfeito. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu tinha que ser arquiteto. Minha mãe faleceu quando eu tinha 25 anos. Não chegou a ver nenhum projeto meu pronto. E eu acho que tinha esse dever, até com ela, não sei, indiretamente, de ser arquiteto. Daí eu fui fazer a faculdade de arquitetura depois, já, com uma certa idade. Você chegou a ler aquele livro O Caminho do Artista? Não. Você falou aí que você ficava assim, eu vou para São Paulo, mas é aquele medo de, né, não vou ficar famoso porque eu sou gay. Eu lembrei a hora que você falou disso, né, que tem uma hora que ela fala que esse, na verdade, é o pensamento de todos. O hétero, quando ele vê alguma coisa relacionada à arte, já pensa assim, não, só os gays que ficam famosos. E o gay pensa ao contrário, é muito louco isso, né? De arquitetura. Tem gente que fala assim, nossa, por que só gay? Por que só gay? É arquiteto. Mas imagina, gente, tem fulano, beltrano, isso, aquilo. É que gay tem um olho, né, pra design, tem um olho pra coisas que vários héteros não têm, né? Minha primeira vontade de profissão, meu primeiro desejo foi ser interior designer também, sabia? Que bacana, que legal. Mas a gente não tinha condição de pagar, enfim. Acabei indo pra cabelo e acertei sem querer, que bom. Que também é ligado a beleza, estética, design, exato. Não estava feliz na faculdade de design de interiores, comecei a fazer arquitetura. Já com o escritório bombando. Então, assim, já estava fazendo, por exemplo, o meu primeiro salão, que é o Romeu Felipe Creative Salon, que é o meu primeiro salão. Que, por sinal, né, só vamos pôr um parênteses aqui, que não é só o Creative Salon, né, foi um salão que deu uma revolucionada aí, né. Eu lembro, eu trabalhava na Zona Norte na época, mas na época tinha revistas ainda, né, eles saíam em revistas, tipo um salão super conceituado, que recebeu um time de artistas incríveis, foi um time de cabeleireiros. Foi o salão do momento, foi no salão Brasil. Do momento, era o desejo de todos os cabeleireiros trabalhar nesse salão. E foi e você criou uma estética que virou o padrão de estética de salão, né? Que as pessoas acabam meio que copiando ou tentando, né, adaptar, né, os seus salões ao modelo do momento, né? E o modelo que dá certo. Salão. Foi meu primeiro salão e assim, eu tive o que aconteceu, né, pra chegar até lá, porque eu já contei, né, a parte de como eu cheguei na faculdade de arquitetura. Quando eu estava fazendo o salão do Romeu e o salão do Heron, porque teve o salão do Romeu, do Romeu Creative Salon e Heron Araújo Creative Salon, que foi o segundo do mesmo grupo, né? Que tinha o Paulo e a Simone como sócios. Paulo, né? Exatamente. Então, eu fui convidado pelo Romeu numa balada. Né? E eu era casado com um cabeleireiro. Fui casado com um cabeleireiro por 15 anos. E o que acontece? A gente tava numa balada e tal, e o Romeu chegou pra mim e falou assim: você já fez salão? Eu falei assim: não. Mas você tá acostumado a trabalhar com design, não tá? Tá. Você quer fazer o meu salão? Foi uma coisa assim. Simples assim, sabe? Sem querer ver trabalho meu e o que eu tinha feito, como é que tinha sido. Então foi uma coisa... Aquela coisa que ele tinha um outro interesse em você, tô brincando. Ele foi, assim, extremamente querido. A gente se encontrava em algumas baladas na época, que ele ainda podia ir pra balada, porque agora ele não consegue. Pode, não dá. Todo mundo conhece, não deixa ele passar. Eu acho que... Eu nem sei quanto tempo o Romeu não pisa numa balada a mais. E daí, ao mesmo tempo, ele falou assim: e Natan, você quer ser meu primeiro cabeleireiro, né? Que não era do time do Romeu, né? Era um cabeleireiro, o primeiro cabeleireiro a ser contratado.
Não, claro, tal. Depois dessas conversas, elas viraram sérias. Eu fui apresentado para os sócios, para os investidores. Eles já passaram todo o briefing. O Romeu passou o que ele queria, os sócios também. Daí a gente já fui contratado, eu já passei para eles contrato, tudo mais. E foi tudo muito natural. E a gente chegou num resultado extremamente minimalista, mas ao mesmo tempo muito funcional e atemporal. Então o Creative Salon, ele é moderno até hoje. Então, assim, a gente usou elementos que não datassem o projeto. E eu tento fazer isso, na maioria das vezes, quando o cliente não quer uma coisa muito específica. Eu tento deixar o projeto atemporal, além de muito funcional. Gente, fazer salão de cabeleireiro é um mundo à parte. Então, você pegar e contratar um arquiteto X, que está acostumado a fazer casa, para fazer salão, não vai dar bom, vai dar ruim. Porque tem uma série de coisas que a gente tem que pensar. O diferencial aí foi o seu primeiro salão, mas você era casado com um cabeleireiro, né? Então, gente, exatamente. Eu tinha em casa uma pessoa, enquanto eu tava desenhando, eu tava projetando, eu tava projetando porque todos os espelhos de todos os salões que eu faço são feitos pro salão. Eu não gosto de cópia. Então, assim, não tem essa de comprar um espelho pronto. Não, eu quero desenhar todo o mobiliário, né? E isso, assim, vai protótipo, volta protótipo, vai protótipo, 6 meses para o espelho ficar pronto, né? Mas, daí, todas as dúvidas que eu tinha eram resolvidas em casa. Eu não precisava nem ligar pro Romeu. Romeu, eu tô com uma dúvida assim, assado. Não precisava, porque eu falava pro meu ex-marido, ele já falava, aqui não cabe tal coisa, aqui precisa de uma gaveta para colocar tal coisa, aqui precisa de não sei o que, aqui não sei o que. Então ele me ajudava muito. Então, assim, eu ter sido casado com um cabeleireiro fez toda a diferença. Mesmo porque o Nathan, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer tour internacional em colorimetria, né? Dando aula de colorimetria. E eu conheci muitos salões por aí. Então, no mundo todo, né? No mundo todo. Então, assim, eu fiz um laboratório muito enriquecedor, né? Nos Estados Unidos, várias cidades, Europa, várias cidades, Ásia. Então, assim, são inúmeros lugares que a gente já passou. Inclusive no Brasil. Na época que eu tive que fechar o meu escritório, literalmente, de design de interiores, porque eu não estava dando conta com a faculdade. Estava muito puxado os últimos 2 anos. TCC, essa coisa toda. Então, eu só estudava e ajudava o meu ex-marido a gerenciar a carreira dele e vender os workshops deles pro mundo inteiro. E nisso, eu fui pegando conhecimento com o salão, como é que funcionava o salão, o que acontecia, o que precisava, o que não precisava. Então, além de fazer essa parte comercial, né, de gerenciar a carreira dele, enquanto estudava, né, e eu tive uma professora maravilhosa que entendia isso, porque eu também fazia TCC da faculdade, que era sobre hotéis. Então, a gente ficava em hotéis diferentes no mundo inteiro. E ela adorava, porque eu estava fazendo estudo de caso. Então, quando eu voltei, eu continuei nesse nicho, eu continuei fazendo grandes salões e coincidentemente uma coisa foi puxando a outra. Eu fui para o mesmo nicho, né, de público A, de grandes salões, de salões com ticket médio alto, e foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Não era, por exemplo, o Joe só faz salão, o Joe Filho arquiteto só faz salão. Não, a gente fazia outros projetos, mas uma coisa ia puxando outra. E hoje eu acredito que o nosso escritório é o que mais faz salões para público A. Eu acho que deve ser, né? Porque aí você saiu foi o Creative Romeu, o Heron, o The Art, e o louco é que cada um salão que você faz é muito sensacional e não é parecido com o outro, né? Exato. O The Art, meu, incrível, o The aquele Art, salão é chiquérrimo, ele é uma combinação de uma coisa contemporânea. A gente fez questão de... Tem uma escada lindíssima, helicoidal. O Boutique 9 que fala? O Nine Boutique. Nine Boutique. Eu nunca estive lá, mas eu vejo as fotos assim, parece... É incrível. Aquilo ali parece uma coisa de outro mundo. O que acontece é o seguinte, a gente tem uma preocupação no nosso escritório de contar uma história.
A gente pensa que a gente está contando uma história para alguém do porquê que aquilo foi projetado. Por que ele é daquele jeito. Então não é só um storytelling para mídia, porque a gente sabe que isso vai para mídia. A gente precisa fazer um media kit, digamos assim. Mas a gente acabou levando isso para residências também. Eu quero saber por que o cliente gosta de tal coisa. Por que ele levou... Qual é a memória afetiva que ele tem que chegou ao ponto dele gostar de tal coisa. Além dessa história que você conta, né, que é muito interessante, eu acho que, sei lá, é indispensável, né? Ou pelo menos deveria ser, né, indispensável para a criação do projeto. Acho, mas as pessoas não fazem isso. Além disso... a experiência do cliente, ela é pensada durante o projeto, isso nem tem nada a ver com você, isso é... Não, sim, eles me falam absolutamente tudo. Por exemplo, tem salão que se preocupa com quantidade de bancadas. Tem salão que quer que o cliente tenha uma experiência única. Né? Então, assim, cada um com a sua proposta. Exatamente, cada um com a sua proposta. E, assim, o The Art, por exemplo. O The Art é uma mistura de uma arquitetura contemporânea, que a gente tem vigas aparentes, ar-condicionado aparente, iluminação aparente, misturada com Art Deco. Então, assim, teve todo um estudo, porque o salão não podia ser só com cara de feminino, mas ele tinha que ser uma cara um pouco mais feminina que masculina. Então, a gente deu, digamos assim, uma quebrada com vários elementos brancos, pretos e coisas aparentes, misturado com dourado do Art Deco. Então, assim, tudo foi muito pensado. Só quando a gente visita, assim, e já olha, é incrível. E agora, depois que você conta, a gente vai ligando as coisas, faz muito sentido. E, por exemplo, esse último que eu fiz, o da Suelen, tem toda uma pegada orgânica. A gente tem, por exemplo, o balcão de entrada dos banheiros, os totens que ficam os terminais dos computadores, todos feitos em pedra esculpida à mão. Então, assim, as paredes todas receberam uma textura e um tratamento para parecer natural. A gente tinha todo um conceito de natural. Da cliente ter uma experiência única num lugar único, porque lá é diferente desses salões megalomaníacos. A cliente, ela tem que ter uma experiência única. Então a gente fez um salão único por uma experiência única. E o primeiro salão que eu fiz num prédio comercial, que é o 10º andar. Eu ia falar isso agora. É um desafio. Essa ideia de ser num salão, num prédio comercial, já é uma ideia muito fora do convencional. Sim, né? Principalmente no Brasil. Lá fora é muito comum. Eu ia falar isso. Em Nova York a gente muito encontra comum. um prédio ali, no salão do prédio comercial. Aqui não existe. A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, meu Deus, onde eu vou colocar? Não, mas é verdade. Lá fora é muito comum em prédio comercial. A minha preocupação primeira, na hora que me falou, meu Deus, você vai fazer um prédio comercial. Eu falei, nossa, que bacana, tá, igual aos outros países. Onde eu vou colocar a caixa de cabelo? Então, assim, a minha preocupação, ela já era, porque a caixa de cabelo é grande, é como se fosse a caixa de gordura. Então, na hora que sai, por exemplo, os cabelos saem do lavatório. O cabelo cai na hora que você vai lavar, né? Tem que ir para algum lugar. Ele não pode ir direto para o esgoto. Ele tem que ir para uma caixa de cabelo que fica ali e você vai removendo aquele cabelo, né? Mensalmente, enfim. Como se fosse gordura, né? Que nem a caixa de gordura. E ela tem uma certa profundidade. E eu já fiquei morrendo de medo onde eu vou colocar a caixa de cabelo. Então, a minha preocupação, ela vai lá no esqueleto, né? Para depois eu pensar no conceito, por exemplo. E visitando o lugar, a gente tinha, né, uma profundidade que dava para fazer. Daí a minha preocupação da caixa de cabelo, ela foi sanada. Mas foi meu primeiro salão realmente em prédio. Eu acho que vai ser uma tendência. A vista é incrível. A cliente ama, porque ela deixa o carro no valet. Então ela sobe. Então, assim, não é uma cliente que quer ser vista, não é uma cliente que quer ser notada, não é uma cliente que quer bater papo com outra cliente. Então, assim, é um outro tipo de proposta. Diferente das outras que eu já tinha feito. Tudo, o pessoa vem, te dá o brief mais ou menos ali e é com você. Exato. O cliente, ele sempre fala o que ele gosta, o que ele não gosta. E eu direciono. O nosso escritório, ele mais ou menos coloca o cliente num cercado. Então, assim, dentro desse cercado, que é misturado com o que o escritório acredita e com o que o cliente deseja, a gente não deixa ele sair desse cercado, porque senão a coesão ela não vai existir. Então, tudo tem que conversar.
Então, todos os elementos eles têm que dialogar entre si. Então, a gente não deixa o cliente sair desse cercado. Então, não adianta ele querer, por exemplo... Esteticamente funcional ali também, né? A funcionalidade, ela é primordial para um salão. Então, assim, a gente nunca pode fazer nada pensando só na beleza e não na funcionalidade. Mas a gente não deixa o cliente escapar da proposta que a gente tem em relação a conceito. Então, assim, o conceito é muito importante. Por exemplo, você tem que entrar no lugar e saber que ele está dizendo alguma coisa. Você não sabe o que ele está dizendo especificamente, mas ele está dizendo alguma coisa. O escritório de arquitetura pensou em alguma coisa. Isso aqui está dizendo alguma coisa. Então, assim, você sente isso em qualquer um dos salões que você passa que a gente já fez. Porque eu demoro 20 dias, 30 dias para estipular o conceito de um salão. Só de você ter passado nesses salões, né, por mais que bem diferente, existe alguma coisa genérica que, assim, é o mesmo problema de todos? Acontece muito problemas em relação à energia, que a energia não foi feita corretamente, o quadro geral não foi, não tiveram um cálculo correto, existe coisa de entupimento de lavatórios, que é muito complicado. Iluminação, nossa, como os cabeleireiros, eles reclamam de iluminação. Porque isso a gente vê, né, essas outras coisas aí do entupimento, da caixa, a gente não percebe tanto, né? Mesmo que às vezes queimam um Babyliss ali várias vezes, você nem sabe o que tá acontecendo. Exatamente. Que é Exatamente. Mas a iluminação a gente incomoda porque a gente quer tirar uma foto perfeita. O lugar da foto perfeita, ele é sempre pensado. A gente sempre pensa, onde seria o lugar da foto perfeita? Porque tem que estar com uma iluminação bacana, o cabelo não pode mudar a tonalidade. Depende muito de cabeleireiro para cabeleireiro. Tem cabeleireiro que só quer iluminação artificial. Porque ele gosta de uma coisa mais fashion, que é uma coisa mais editorial, uma coisa mais revista, que é feita em estúdio, né? Uhum. E tem cabeleireiro que gosta de luz natural, que quer mostrar a realidade do cabelo, da cor que ele é, provavelmente num horário sunset, que é 5 horas, 6 horas, que é onde o sol tá dourado. O Golden Hour. Do Golden Hour, Então, cada cabeleireiro, ele quer alguma coisa diferente. Tem cabeleireiro que prefere uma iluminação mais quente na frente, ou uma mais neutra, em cima sempre neutra, nunca quente e nunca fria. Espelhos na frente, eu gosto de colocar quente. A maioria dos cabeleireiros não sabem disso, mas na frente tem que ser quente, porque fica com aquela cara do Golden Hour. Espelho quente que você fala é aquela iluminação amarela. Na frente do espelho. Na frente do espelho. Gente, espelho tem que ter iluminação frontal. Isso era uma coisa, Joey, que eu não me lembro de existir, né? Os espelhos eram no teto, né? Exatamente. E agora, quando você não tem uma luz amarela no espelho, parece que tá errado. Exato. A própria cliente, ela se vê como ela realmente é. Só que não parece que a gente não deveria ser assim, a gente deveria ter essa aqui pra tirar uma olheira. Não, e a iluminação do Creative, que foi a produção que a gente fez, ela era linda, né? Era incrível. As clientes ficaram lindas. Você não precisava de ring light, não precisava de nada ali. Verdade. Era louco, e agora isso é meio que você criou um padrão. Não, na verdade, isso já acontecia na Europa. Então, como a gente pesquisa muito essa parte de conceito... Existia, mas não era comum, né? Não era comum. Não era o mínimo exigido, que nem hoje. Não. Hoje... Quer água aí? Não, aqui ainda tem. Hoje, é o básico, assim. Você percebe até em salões mais simples, você vê, às vezes, a tonalidade errada. A pessoa usou lá 6.500K, que tá branca, mas tá lá, a iluminação frontal. Agora, hoje, falando nesses salões mais simples... Se tiver uma dica meio que genérica para facilitar a vida desse pessoal na hora de escolher essa iluminação, é possível ter uma Não, é importante saber que a gente precisa de 2 tipos de iluminação, tá? A gente precisa de iluminação frontal. A gente não tem como fazer um cabelo sem iluminação frontal. Vai dar ruim se você colocar só a iluminação superior. Então você tem que mesclar a tonalidade desses 2 tipos de iluminação. Lembrando que a iluminação superior ela tem que ser difusa. O que é uma iluminação difusa? É uma iluminação que não marca o cabelo, é uma iluminação geral, que ela se espalha, né? Placas, por exemplo, de LED você pode usar, mas não pode usar spot. Spot pode ser utilizado em espaços que a pessoa tá andando, um bistrô, algum cantinho especial. Ele estoura muito a raiz do cabelo, né? Exatamente. Fica vermelho, não é bacana. E a iluminação frontal, a não ser sala de maquiagem, que é neutra,
todas as bancadas, elas têm que ser quentes. Como é que elas têm que ser quentes? 99% dos cabeleireiros que me contratam pedem quente. Não é uma coisa que eu sugiro, eles já querem quente. Entrega muito mais um resultado, valoriza muito mais, não só o cabelo, a pele, né? A pessoa se vê bronzeada. Muito mais bonita, né? Exatamente. Agora, em relação às cadeiras, assim, eles têm um meio com padrão? Então, a gente usa praticamente Ctrl-C, Ctrl-V no nosso escritório. A gente tem uma medida, a gente tem medida de tudo lá, pronta, né? Então, como a gente já fez muitos salões, a gente sabe o que funciona, o que não funciona. Então, assim, essa coisa de bate-bunda, né? De você estar com o cliente e essa coisa atrás, isso, né? E a manicure com carrinho A manicure com carrinho, então a gente tem que pensar em tudo, no espaço, em volta, e nesses salões que tem um bistrô, e daí chega a comida, e ela tá com o laptop, e daí, né? Então, é muita coisa acontecendo. É o terminal, quantos terminais que a gente vai colocar para lançamento no sistema, para ir pro caixa. Color bar é uma coisa que eu tenho que pensar em estoque, essa coisa toda. Autoclave da manicure. Como que um arquiteto normal ele vai saber tudo isso, né? Você, tá vendo? Até ele fala eu abro aqui o programa, né? Bem-vindos cabeleireiros e pessoas normais também. Ele tá falando, um arquiteto normal não tem como. Tem que ser igual cabeleireiro ali, né? Você ter tido um marido do meio ali... Não, ajudou demais. O meu marido ele foi uma escola. Antes da gente começar, você tava falando que você até sente um pouco de saudade desse meio, né? Dos cabeleireiros, convivendo só com arquiteto. Sim, porque teve uma época dos últimos 2 anos, né, da faculdade, que eu gerenciei a carreira do meu ex-marido. E a gente fez o primeiro tour internacional de um cabeleireiro. A gente foi para vários países. Então eu gerenciei a carreira dele por 2 anos. Um canal no YouTube que ele tinha, ajudava ele com as redes sociais, ajudava ele a responder os fãs e as clientes querendo horário e tudo mais. E depois meu escritório, eu me formei. Daí meu escritório, o primeiro projeto que eu peguei depois que eu me formei foi o The Art. Então já era um mega salão, um salão enorme, acho que o maior que eu já fiz, tem 800 metros quadrados, e foi um projeto que exigiu muita atenção nossa. Então, foi um projeto cheio de estilo, de conceito, de propósito, com programa de necessidades rico, tinha muita coisa que tinha que acontecer nele, e já num lugar que já existia. Então, foi uma reforma. Quando é reforma, é pior do que você construir do zero. Parece que não, mas dá muito mais trabalho. Você não sabe o que você pode achar quebrando uma parede. Você convivendo com esses grandes cabeleireiros, né? Com o Romeu Felipe, o Rodrigo Sintra, o Douglas, né? E aí depois volta pros arquitetos, sente falta. Então, assim, eu fico muito inserido nesse meio dos cabeleireiros. E eu tenho uma admiração absurda. Eu vi o meu ex-marido chegando em casa morto, né? Com os pés doendo, com a coluna doendo, cansado. Eu via cansado. Eu falei assim, pô, que sacanagem, né? Eu fico metade do meu dia sentado, metade do meu dia vendo obra, é sempre diferente. Ele tá sempre em pé, tá sempre puxando o cabelo, tá sempre fazendo isso, aquilo. Às vezes eu via, né, a rotina dele. E nos workshops eu chegava a lavar cabelo, eu chegava a ajudar ele fazendo coisas nos workshops internacionais, né? Eu sei que é uma vida muito sofrida. É uma vida que, se você estudar, se você investir, se você for realmente atrás, você consegue ser bem-sucedido, consegue ter um padrão de vida incrível, que pessoas PhDs formadas com pós-graduação não conseguem. A gente estava falando até disso antes, né? Que até um arquiteto mesmo com você demora muito mais tempo do que um cabeleireiro para chegar num salário alto, né? Sim, exato. Nossa, arquitetura, galera, pena, né? Trabalha que nem uns camelos, mas para eles chegarem no nível que o cabeleireiro chega dedicado, esforçado... Com 30 anos. Demora. Joyce, parabéns pela sua escolha. Eu acertei. Joyce, você tava falando que pegar uma reforma é muito mais difícil do que pegar um do zero, né? Sim. Eu lembrei não sei se ele já viu na Ana Maria Braga lá, o Jairo, que ele falava, era um tapa no visual. Tapa no visual era um de roupa. Era toque... enfim, chamava um toque alguma coisa lá, que era o Jairo, já viu esse? O arquiteto, ele pegava uma casa e reformava um cômodo da pessoa, né? Sim. E ele tinha que reformar
gastando X, um pouco. budget, aham. Se eu tiver como dar uma dica, assim, pra pessoa que tem um salão bem simples, Tá. ela quer dar uma alegria, quer dar uma renovada, trazer uma Tá. energia nova. Vamos lá, dá uma dica. Vamos lá, primeira dica, não coloca planta de plástico, tá? Você não coloque planta de plástico no seu salão. Gosta de dica prática, projeto forte. Exato. A gente tem que, se a gente tem um budget limitado, a gente vai trabalhar com menos. Menos é mais. Isso em arquitetura é quase regra, a não ser pessoas que são maximalistas e que querem muitos quadros, muitas coisas, mas isso vai dinheiro, né? E às vezes o maximalismo fica mais caro que o maximalismo. Então as coisas, elas têm os seus propósitos. Eu tiraria as cores. Começaria tirando aquele papel de parede vermelho, sabe? Uma parede roxa ou uma parede, sei lá, sabe? Então, assim, deixar o salão o mais neutro possível e cuidar da iluminação. Essas duas coisas são as principais para um salão mais simples. Então, ele tem que se tornar um lugar mais neutro, até para ajudar as fotos. Se você tiver paredes coloridas, já desiste, porque não vai dar certo. Isso dá um contraste com o cabelo que vai deixar o cabelo numa tonalidade diferente, que você não quer, né? E a iluminação que eu estava comentando, a iluminação frontal e essa iluminação de cima difusa, não ter spot, essas coisas também fazem muita diferença. As duas dicas principais são essas. E se você tem pouco espaço e você quer colocar várias estações, você vai ter que respeitar a distância entre uma cadeira e outra, porque senão você vai ter problema, né, no dia a dia, quando chegar a manicure. Não vai entregar excelência, né? Exatamente. A funcionalidade para um salão, ela vem em primeiro lugar. Então, antes da gente... A gente começa pelo conceito. Enquanto uma pessoa está pensando no conceito, por exemplo, a minha sócia já está pensando na funcionalidade, ela já está pensando no layout. Então, a gente vai fazendo as coisas assim, em conjunto. Mas num salão, a funcionalidade, ela é em primeiro lugar. Conceito, estética, beleza, iluminação vem depois, mas a funcionalidade sempre é em primeiro lugar. Foi funcionalidade, ganha dinheiro e depois pensa nas outras coisas, né? Exatamente. E aí, como você falou, o menos é mais, né? Se você tá com o budget baixo, o menos é mais. Investe num espelho bacana, por exemplo. Acho que é muito mais fácil você errar. Se você quer com menos dinheiro, né? É muito mais fácil você errar. Porque as coisas boas custam muito caro. Dá pra fazer uma coisa muito legal com pouco? Dá, mas você precisa entender muito, né? Sim. Se você entende um pouquinho e você acha que entende muito, você vai querer fazer uma coisa legal com pouco dinheiro e vai ficar uma bagaceira, né? Por exemplo, esse papel de parede cafona. Eu tenho muitos clientes. Agora a gente tá com um produto novo no nosso escritório que a gente já pilotou, a gente já fez e deu certo. Que é consultoria para salões menores. Os salões menores, às vezes, eles ficam com medo de entrar em contato com a gente. Eles entram em contato com a gente, assim, meio que tímido. Olha, eu não sei se eu vou ter dinheiro para contratar vocês. Mas eu queria muito essa dica para tal coisa. Daí a gente bolou essa consultoria para salões menores ou para salões médios, enfim. Que a pessoa, ela vai mandar as fotos pra gente, ela vai mandar um briefing, né, de como o salão funciona e do que ela espera que o salão tenha ou esteja. A gente vai dar uma estudada nisso e vai ter um dia que eu vou com a minha equipe, a gente vai passar umas 4 horas no salão, enfim, a gente vai estipular uma quantidade. E eu vou falando tudo o que a pessoa ela tem que mudar, que ela tem que fazer, faz isso, faz aquilo, e eles vão... É uma coisa rápida, é um produto que é para ser rápido, que é para eu conseguir fazer durante alguns intervalos em gerenciamento de obra. Então é um produto rápido, que eu vou e com o meu conhecimento eu vou dando todas as pinceladas que a pessoa precisa fazer. Né? Ela vai receber um Exato. projeto, Olha, a 3D, distância a distância das... E aí ele vai lá anotando. Exatamente. As distâncias das cadeiras para não ter bate-bunda tem que ser X, aqui tem que ser X, essa iluminação ela tem que mudar para tal tonalidade, 2700K, aqui você vai colocar 4000K. Então, coisas práticas, rápidas e para a pessoa solucionar sozinha. Você me ajuda. E o que você tá achando disso, de ter entrado no salão e ter ficado assim? Olha, eu aprendi a amar. Eu entro no salão, eu ouço um barulho de secador, eu me sinto em casa. É muito engraçado. Então, assim, fiz agora eu tô fazendo clínica odontológica, né? Fiz a reforma de do ex-proprietário, depois eu fiz a dele, que é um ateliê odontológico, e agora a gente vai fazer mais uma clínica que é do mesmo cliente. E pra gente foi maravilhoso. Então a gente acaba atraindo projetos comerciais
que dão um frio na barriga absurdo, porque o cliente se passa daquela carência, ele já começa a pagar o aluguel. Então a gente tem aquela pressão, aquele vucu-vucu, aquela bagunça, porque assim, o projeto residencial, ele demora mais tempo, porque às vezes o cliente quer escolher junto a obra de arte que ele vai comprar, ou a almofada, né? Então demora um pouco mais. O comercial é assim, vrum, ele tem que estar pronto. Muito rápido. Mas imagina, né, se você não tivesse isso. Eu acho que você não ia conseguir, né, ficar confortável com uma coisa confortável, não. Né? Porque imagina, você cuidava eu não pago psicólogo e psiquiatra à toa. Você cuidava da carreira do seu ex-marido, e aí você estudava. Sim. E você cuidava do canal do YouTube, fazia negociação, lavava cabelo no salão. Uhum. E ainda tinha o Manual da Piranha na seu panda aí. O Manual da Piranha veio depois. Quem não sabe, eu tenho dupla personalidade, né? Então, borderline. Um bipolar, assim, escrachado. Eu tenho um Instagram. Eu não tenho Instagram pessoal, né? Eu montei um Instagram pessoal pra... Enfim, família. Mas o meu Instagram chama Manual da Piranha, @Manual da Piranha, onde eu ensino as pessoas a serem piranhas. E isso não tem nada a ver com arquitetura, né? Tem clientes meus que não sabem disso, tem clientes meus que sabem, mas não me seguem, tem clientes que... eu tô fazendo um escritório de nutrologia, eu tô fazendo um monte de projeto, o meu escritório, o meu escritório eu tenho uma sócia também. A gente tá fazendo muitos projetos comerciais. E agora a gente também pegou uma casa para fazer. Então a gente faz tudo, mas uma coisa vai acabando puxando a outra. Então, eu falei alguma coisa desse projeto de nutrologia que a gente tava fazendo, que, por exemplo, a proprietária me segue e ama as coisas que eu falo. Então ela se diverte, assim, horrores. Então, depende. Das pessoas me perguntam, tá, mas você não tem medo de perder projeto? Por ter esse Manual da Piranha e você falar sobre relação não monogâmica, porque o ponto principal é falar sobre relacionamentos não monogâmicos, sobre amor livre e tudo mais. Que era o modelo de relacionamento que eu tive por 10 anos, né? O meu casamento era de 15 e depois do 5º ano a gente estipulou as nossas próprias regras e funcionou muito bem por 10 anos. Então foi um casamento de 15 anos que funcionou muito bem e a gente não terminou por conta dele ser aberto. Olha que louco, tá vendo onde a gente foi parar já? De arquitetura, falando de relacionamento aberto, de ensinando como ser piranha. Eu morro de rir com esse Instagram, você... As pessoas me chamam de piranha mãe. Mas, ó, querendo ou não, dá pra tirar lição daqui, porque às vezes eu falo, eu tô lá no salão trabalhando num sábado, né, Joey? Trabalhando lá, fazendo cabelo, bereri, vou almoçar no bar, como uma feijoada, tomo uma caipirinha, volto pro salão e posto que eu tô tomando uma caipirinha e volto pro salão. Uma vez o cabeleireiro perguntou, Gabriel, mas você não tem... não se preocupa da cliente olhar e não querer ir no seu salão? Eu falo, imagina, porque se ela olhar e ela achar aquilo ridículo, ela não vai no salão. Melhor do que ela ir e ela encontrar uma pessoa que não bate com ela, que não faz sentido. Mas né? é a mesma coisa que acontece comigo, por exemplo. Outra coisa. Se o cliente... outra coisa não, mas nós isso, somos exemplo, duas personalidades, mas somos uma pessoa só. Se o cliente ele não gostar de mim, porque eu não sou um arquiteto comum. Eu fiz Casa Cor Ele é um arquiteto cabeleireiro. Então já não é normal. E piranha. Eu fiz Casa Cor ano passado. E as pessoas iam tirar foto comigo. Eu não sabia se ela estava vindo tirar foto comigo pelo como Joe. Piranha, pessoa jurídica, ou pelo Joe, pessoa física. E às vezes a pessoa. Às vezes eu já cheguei a ver, porque eu ficava, né, bastante tempo no nosso ambiente. E as pessoas falavam: nossa, o que o Manual da Piranha tá fazendo nessa foto? Porque eu tinha a minha foto da minha sócia na frente do ambiente, né? O que o Manual da Piranha? A pessoa me via, que você quer, querendo tirar foto. Então, metade das pessoas queriam tirar foto com o Joe, arquiteto, que eram cabeleireiros, que me seguiam e tudo mais, e metade queriam tirar foto com o Manual da Piranha. Então, e eu ficava com vergonha. Porque o Joe Manual da Piranha não é o mesmo Joe da arquitetura, né? Eu não posso ser descontraído como eu sou. Eu sou descontraído, trato a minha equipe super bem, mas eu tenho meus momentos de estresse, tem um momento que eu fico muito estressado, atraso de fornecedores, eu tenho que ser duro, né? Então, assim, para esses momentos que eu falo que eu tenho psicólogo e psiquiatra, porque senão eu não vou aguentar. E o Manual da Piranha, ele veio para me dar um momento de acalento, que eu converso com os meus seguidores, que eu dou risada, que eu falo para o meu celular como se fosse
Um amigo meu. Não é um negócio, né? Não é um negócio, eu não monetizo, né? Então, isso faz com que as pessoas que me seguem, elas são extremamente... elas acham que eu sou amigo delas. Eu encontro com elas em balada, elas me cumprimentam como se eu fosse um amigo de anos. E às vezes, eu fico um pouco assustado ainda, sabe? Então, assim, todo dia eu tiro 2 horas, 3 horas para responder todo mundo. Então, as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Eu te mandei mensagem no Manual da Piranha para te convidar aqui como Joey Filho, né? Sim. E, assim, eu adoro ter essa dualidade. Porque ela pondera, ela deixa a minha vida de arquiteto mais leve. Porque a arquitetura, por mais que você tenha conhecimento, imprevistos vão sempre acontecer. Clientes vão sempre ficar decepcionados. Porque você é responsável por várias mãos, por vários braços, digamos assim. Eu indico a vidraçaria, eu indico a serralheria, eu indico a marmoraria. E essas empresas podem atrasar. Se essas empresas atrasam, o cliente acha que a culpa é minha. E assim, a gente fica muito sobrecarregado com os atrasos. O cliente, por exemplo, tendo que pagar aluguel porque a carência acabou. Então, assim, são questões que, claro, que em contrato tá lá escrito que a culpa não é minha e tudo mais, mas a decepção do cliente acaba vindo... Né? Eu tô trabalhando com o sonho do cliente e aquilo vem nos meus ombros que é muito difícil de eu conseguir administrar mesmo depois de tanto tempo de carreira. Será que pro cabeleireiro é diferente isso, né? Óbvio, né? Numa escala diferente, né? Não tá construindo um negócio de milhões, é um cabelo ali, mas o cabelo, né? Ele tem essa coisa com a autoestima da mulher ali, né? Você tá carregando um peso de cada um. Inclusive, eu vou pedir uma coisa aqui pra vocês. Ó, se você estiver assistindo isso aqui, estiver gostando, desculpa, comenta aí, tá? Comenta, dá feedback, participa, como os seguidores ali do Manual da Piranha. Me sigam no @JoeFilhoArquitetos, que é Joe Filho Arquitetos, que é babado, é um Instagram babado. É lindo. E no Manual da Piranha, @Manual da Piranha. E comente aqui se você estiver gostando do episódio, porque olha que engraçado, né? Tem episódio aqui que a maioria dos comentários é de quem não tá gostando. Quem tá gostando, eu sei que vocês gostam muito. Mas vocês fala alguma coisa, mas fala. Qualquer coisa, mas fala. Vocês compartilham lá nos meus stories, eu vejo bastante e agradecem muito lá nos stories. Principalmente quem tá assistindo pelo Spotify, que lá no Spotify não comenta. Mas se tiver pelo Spotify, você pode colocar 5 estrelinhas lá, se você achou que vale, né? Agora, no YouTube também as pessoas mandam no stories, mas pode comentar aqui embaixo, porque tem dia que eu abro e eu sou tão esculachado que as pessoas acham que sei lá, não estão gostando. Enfim. Menino, às vezes fico meio triste. Então, se você tá gostando... Não, eu sei bem em relação a isso. Em relação à arquitetura, eu não recebo tantas críticas, porque no Instagram as pessoas são mais polidas, são mais educadas, ainda mais num perfil de arquitetura. As pessoas não vão falar mal. Eu não tenho comentário ruim em relação a absolutamente nada. Não é que eu sou o fodão. É que as pessoas não vão entrar pra falar mal. É diferente do que do TikTok. No Twitter e no TikTok, as pessoas, elas vêm escondidas, elas vêm maquiadas num perfil fake. E ali a casa cai. Então, assim, quando eu comecei com meu ex-marido, com esse projeto de falar pro mundo que a gente tinha um relacionamento aberto, o que a gente ouviu de crítica e de gente acabando com a nossa raça foi uma coisa, assim, absurda. A gente conseguiu 100 mil seguidores em um mês. Então, só que a gente foi meio que bloqueado, digamos assim, temporariamente pelo TikTok, porque a gente usava palavras como sexo. Então, você pode fazer dancinhas do TikTok lá com a coisa lá balançando, mostrando pra todo mundo, mas não podia falar sexo. Tudo bem, a gente respeitou e eu fui pro Instagram. A ideia do Manual da Piranha foi do meu ex-marido. Ele até tinha pensado num podcast e tudo mais. Depois que as coisas começaram a fluir, a gente começou a ser parado em parada gay pra tirar foto, em balada gay pra tirar foto, que o nicho foi inicial gay, agora eu tô fazendo geral, agora é pra todos.
antes. Então, mas ele acabou não querendo mais, não quis mais aparecer. Daí eu acabei deletando todos os vídeos que ele aparecia. A gente fazia lives e assim, bombavam as lives, com muita gente criticando. E agora eu tenho uma legião de piranhas que são assim, extremamente engajadas com o meu Instagram. Se eu falo, por exemplo, que eu fui mal... piranhas, tá vendo? Engajem. E lá, eu fiz uma enquete, 70% são piranhas e 30% simpatizantes. Então, são pessoas que vivem, digamos assim, tem um mundinho delas, a bolha delas, e acabam tendo contato com um mundo totalmente diferente. E elas se apaixonam, elas ficam encantadas com essa outra realidade. Não, eu fico muito, eu acompanho tudo lá, eu encaminho pros meus amigos, E são sempre perguntas e respostas. Então, assim, eu nunca treino. Assim, um problema que eu tinha com o meu ex-marido era esse. Ele queria script, ele queria treinar e ensaiar. E eu não, eu queria ler e queria responder sem pensar. E daí foi aí que deu certo. E aí você pega a caixinha de pergunta e joga lá Eu seleciono, mas eu leio muito por cima, porque eu sei que aquela pergunta eu vou ter uma resposta bacana. Às vezes na minha cabeça eu vou selecionando, eu vou pegando nas perguntas 10, eu já tenho a resposta para essa peça, eu já vou imaginando a linha de raciocínio. E daí, na hora que eu solto ali, eu não gravo duas vezes. O jeito que foi. Às vezes eu corto só alguns pedaços para ficar um pouco mais dinâmico, mas o jeito que foi. Olha, a dica pra você que tem vergonha de falar no Instagram: grava, nem assiste e publica, né? Gente, eu me irrito profundamente com os meus vídeos. Assim, eu não aguento ver minha voz, eu olho de novo, nossa. Então, assim, como eu posto todo dia, por exemplo, eu tiro um dia da semana. Como que você faz? Joe, como você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Não é assim. Eu tiro um dia da semana pra gravar todas as respostas. Por exemplo, um dia eu vou trocando de boné, eu vou trocando de camiseta. Então eu faço uma coisa para ter um vídeo para postar todo dia no mesmo horário. Então, assim, o Instagram, os algoritmos, eles respeitam muito isso, né? A constância. O TikTok mais ainda, só que o TikTok exige muito mais. São 3 vídeos diários. Então, assim, e que eu tenho que selecionar 3 vídeos que não serão denunciados, que sem palavra sexo, por exemplo, Bilal, bumbum, sabe? Então, assim, então é uma coisa mais complicada. Mas se eu não tivesse tido esse problema com o TikTok, hoje a gente já tava com mais de 1 milhão de seguidores. É que o Instagram, ele é bem mais lento. Mas ali são os de verdade, Deus do coração. Ninguém que tá ali só pra cancelar. Exato. Não tem, são pouquíssimos fakes. Carinho mesmo, gente de verdade. E a gente, assim, se alguém fala mal, vem 10 piranhas acabando com a pessoa. É muito engraçado. Essa coisa do relacionamento que eles têm comigo é muito bacana. Bom, eu trouxe o Joe pra falar de arquitetura e a gente já saiu aqui do tema, já que não é ao vivo, não tô vendo o que vocês estão falando aí. Eu vou voltar um pouquinho pro tema, né? Porque depois não, agora durante o babado, comenta aí o que você tá achando. De repente a gente traz ele uma outra vez pra falar só de piranhagem, se você quiser aprender como ser piranha. Mas se a gente for falar de arquitetura, só pra eu puxar mais um teminha aqui. Qual que é a relevância ali de a gente cuidar bem da fachada do salão? Ela é muito, pessoa, não, vamos dar foco pro dentro e básico na frente. Olha, por exemplo, esse salão que a gente acabou de fazer pra Suelen Azevedo Rocha. Não tem fachada. Não tem. Entendeu? Então, assim, simplesmente é um prédio comercial que não tem fachada nenhuma. E você entra e você leva um impacto absurdo. Você já conheceu lá ou não? Não, só foto, eu não fui lá. É impactante, realmente. É um projeto impactante. E a clínica odontológica, né, o ateliê odontológico do Dr. Guilherme também é extremamente impactante e não tem fachada. Mas aí, vamos falar não num negócio projeto de rua, milhões, né? Num negócio... Um projeto de rua. Exatamente. A fachada, ela tem que ser convidativa e você tem que tomar muito cuidado dela não intimidar o cliente. Porque se ela for uma fachada muito rica, o cliente não vai entrar. Você falou nisso aí agora, quando eu entrei no salão 838,
eu vim do Creative, né? Saí do Creative e fui pro 838. Teve cliente que me ligava na porta do Salão Gabriel, me busca aqui que eu tô com vergonha de entrar. Exatamente. Então, assim, isso, gente, é muito comum. Eu já cansei de ouvir, olha, Joe, eu preciso de uma fachada que não seja imponente, acesso, né? Ao ponto do cliente não querer entrar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem salões que não têm essa preocupação, porque eles querem realmente o cliente X, mas tem salão que quer clientes de várias, né, enfim, A, B, C. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Fachada é uma coisa muito específica para o tipo de público que você tem. Mas, no geral, para os salões menores, médios, pequenos, eu cuidaria da fachada. Eu deixaria ela atraente, porém, que não inibisse a entrada de algum cliente. Tem alguma forma prática, como você falou assim, da parede? Tira aquele vermelho, tira aquele azul, uma coisa que seja prática para a pessoa que está ouvindo aqui e fala assim, já na minha cabeça já viu que eu posso mudar. Tem muitas coisas que a gente já fez e que foram repetidas N vezes e que são coisas que funcionam. Por exemplo, cimento queimado na parede. Cimento queimado vai funcionar sempre, gente. É uma coisa assim totalmente atemporal. E não é uma coisa caríssima? É uma coisa, é uma textura que você faz até com cimento mesmo. Você pega cimento, mistura. O que eu sempre faço, olha só, a dica que eu vou dar é importante, tá? De milhões. De milhões. Você pega 3 medidas de cimento branco para 1 medida de cimento convencional. Coloca Bianco, que é um produto que é como se fosse uma cola. Mistura isso e você passa com espátula na parede. Depois você vem com a lixa quebrando. Fica impermeável e é uma cor neutra que não vai trazer problema algum. E é uma coisa que pode soar cabelo. Cool, pode soar uma coisa chique. Exatamente. Vai soar alto nível, não vai soar afastando a outra O concreto, o cimento, ele é de arquitetura milionária e ele é de uma arquitetura, acessível. Entendeu? Então, assim, é um coringa. Democrático. Exatamente, ele é um coringa. Bom, deixa eu olhar aqui como que tá as minhas pautas aqui, a gente foi transitando por tudo, mas assim, o que a gente pensou e se propôs a fazer, tá falado. Eu só quero que vocês deixem no comentário aí se vocês querem que o Joey venha como Manual da Piranha um dia, só pra falar. Gente, se vocês olharam meu Instagram, vocês vão ver que eu até brinco lá. As pessoas falam, você faz tudo que você fala? Você é essa pessoa, né? Porque as pessoas me encontram em balada e elas veem que eu sou mais reservado. E o Manual da Piranha, eu tô sempre rindo, fazendo vídeo e tudo mais. Só que quando eu tô no lugar público, eu sou um pouco mais tímido. Se a pessoa fala que é meu seguidor, nossa, eu me abro todo. Mas eu não ando, né, sorrindo o tempo todo, né? Então algumas pessoas falam, nossa, Joe, mas você não é parecido com o Manual da Piranha. Porque no Manual da Piranha eu tô conversando com a pessoa, sempre feliz. Uma coisa importante, eu nunca gravo se eu tô numa semana complicada no meu trabalho. Porque pra mim, eu vendo a verdade. Então, assim, o que eu falo ali é a vida que eu levo. Então, eu incentivo as pessoas a serem quem elas são. Então, acabar com essa coisa de carão de Instagram, eu resolvi acabar com qualquer coisa que fosse ou ostentação, ou pra fingir que... E, assim, ser o Joe. Então a pessoa que eu sou ali é exatamente a pessoa que eu sou, só que um pouco maximizada. Eu aumento, mas eu invento. Então assim, eu até brinquei que a minha meta de vida são 500 mil homens. Não tem como, eu não tenho tempo porque eu sou arquiteto. Então assim, não dá pra atingir 500 mil homens, mas acaba sendo uma piada, mas o Manual da Piranha é um Joe maximizado. Nossa, amei. Segue lá. Como que eles te encontram no Instagram aqui, nas redes sociais? De novo, pra... o arroba? Arroba Manual da Piranha. Gente, é engraçado, porque eu tô... Joe Filho Arquitetos, JE. Quando as pessoas perguntam, às vezes eu tô paquerando, né, um cara na balada e tal, ele pergunta no meu Instagram, né? Oh, meu Deus, por que eu não criei um pessoal, né? Arroba Manual da Piranha. Eu falo assim, com o maior orgulho, sabe? Você tá falando sério? Assim, tô. Coloca aí, você vai ver minha cara. Ele é sempre muito engraçado. A pessoa fica ou assustada, ou, nossa, esse cara tem... As pessoas, elas me veem como empoderamento, como corajoso, porque eu fui, se não a primeira, uma das primeiras, a colocar a cara pra ser batida, digamos assim. Eu não ligo mais pra críticas das pessoas. É a minha vida, são as minhas escolhas, eu vivo ela
como eu quero, né? Então, se eu tiver críticas negativas, a vida é minha, né? Ninguém paga as minhas contas. Então, assim, eu acho que eu mostrar para as pessoas um tipo de vida que não é uma vida, digamos, comum para a maioria e que não faz parte do que a sociedade patriarcal deseja, muitas pessoas se identificam e muitas pessoas se sentem representadas. É que louco, eu acho que eu me sinto muito privilegiado, né, eu moro agora em Sumaré, mas eu morava na Consolação, então a gente já vive num mundo que ali, querendo ou não, é um pouco mais fácil, né, você que veio pra São Paulo por isso, né, porque principalmente ali naquela região, muito misturado, né, Sim. todos os, sei lá como que eu posso dizer, os tipos de pessoas, sim, né, sim. todo tipo é muito misturado, mas eu sei que quem não tá ali vive num lugar de maior dificuldade, né? Uma vez eu fiz uma brincadeira, nem sei se foi legal, né? Era no 1º de abril. Aí era durante a pandemia, tava todo mundo fechado em casa, eu tava ficando louco, estressado, trancado. Aí eu abri meu Instagram, eu falei: gente, eu tô aqui em casa, eu tô surtando e eu achei que eu preciso dividir isso com alguém, porque senão eu vou surtar mesmo aqui. E eu decidi abrir pra vocês que eu sou bissexual, nunca tive coragem de falar nada pra ninguém. Era 1º de abril, não era nada. Só que, não passou, eu fiquei, uma vez eu fiquei meio assim, né? Meu Deus, ninguém vai desconfiar que eu sou hétero, né? E tal. Não, todo mundo causou. Começou mandar mensagem assim: nossa, que legal que você fez isso, eu tô nessa mesma fase, e aí, como que eu faço? As pessoas se identificam. Eu tô com 30 anos, eu quero sair do armário também, não tenho coragem. E aí eu não queria estragar minha piada, né? Eu dava uma resposta bem genérica: não, tudo no seu tempo, você vai conseguir, não sei o que lá, sei o que lá. E no dia seguinte, eu acabei voltando, né? Falei, é uma piada, porque eu decidi fazer essa piada, porque vira e mexe entre alguém no meu Instagram e pergunta: você é gay? E eu acho que é uma pergunta meio desnecessária, até porque se você... Não interessa, se eu digo que eu sou gay, não quer dizer que eu vou ficar com o cara só porque eu sou gay. E se é uma mulher perguntando e eu falo que eu sou hétero, também não quer dizer que eu vou ficar. Então por que você não paquera a pessoa pra você descobrir se ela quer ficar com você, não se ela é gay ou não? Porque isso não vai mudar nada. Paquera e descobre se ela quer ficar com você ou não. Eu falei, então eu fiz essa brincadeira só pra isso. E sobre o meu... a minha... sexualidade, vocês vão continuar curiosos, porque eu não vou responder. E eu não respondi, foi muito louco. Então, são escolhas. Um dia desses eu fiz uma brincadeira que eu era bissexual. Porque tava todo mundo saindo do armário e sendo bissexual. Cantores, atores e tudo mais. Mas isso não é moda. As pessoas estão se sentindo mais confortáveis em falar sobre as suas vidas íntimas. Várias delas, outras não. Tem pessoas que batem no pé que não são gays e todo mundo sabe que é, né? E que a gente, né? Vocês devem saber quem são. E eu sou muito descrachado. Eu falo com a câmera como se estivesse falando com um amigo, assim, sem filtro nenhum, né? Muitas pessoas, elas gente, como esse menino é desbocado, né? Como esse menino fala. Então, assim, quando eu brinquei que eu era bissexual, muitas pessoas acreditaram. No dia seguinte, falei assim, perguntaram: e aí, como é que é essa história que você é bissexual? Jura? Eu não lembro, eu sou uma bichona. Eu não lembro dessa história, não. Ai, meu, bom demais, ó, rendeu aqui hoje, viu? A gente passou, você viu, a gente começou por arquitetura e aí, de repente, a gente tá... Onde que a gente veio parar, né? Não, muita gente, quando descobre que eu não sou influencer, as pessoas ficam em choque. Como você tem tempo em ser arquiteto? As pessoas primeiro elas me conhecem como influencer, elas ficam, tá, mas como é que você leva a arquitetura? E elas vão entrar no meu Instagram e elas veem trabalhos que eu tô sempre trabalhando né, em arquitetura. E elas ficam, como que você grava? Como é que você faz isso? Mas eu já tô contando um segredo. É um dia na semana, quando eu tô bem, se eu tiver muito estressado no trabalho, não consigo, porque não consigo ser verdadeiro, dar risada. E eu gravo já pra, 15 dias. Maravilha. Bom, foi incrível. E se vocês tiverem perguntas, mandem perguntas por DM pro Joe Filho Arquitetos, @JoeFilhoArquitetos, eu respondo pra vocês. Olha que legal, nossa, é muito, muito gentil, né? Fofo demais. Então aproveitem, ó, Joe Filho Arquiteto pode mandar perguntas sobre o salão, né? Tirando aquela coisa, e agora se você quiser saber sobre Manuel de Peranha, se o relacionamento de vocês está um pouco morno, se você não sabe o que você vai fazer, se já tá há 15 dias com o mesmo Bilal, com o mesmo bumbum, você manda mensagem pra mim, eu te dou uma dica. Tá vendo? Aulão. Muito obrigado, foi incrível. Obrigado. Adorei o convite, obrigado. E
Cabeleireiros, beijo, amo vocês.